Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no Livro dos Justos. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Capítulo 7. A geração de Noé, Jafé, Cão e Sem. E estes são os nomes dos filhos de Noé: Jafé, Cão e Sem. E eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos ao total. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Repá e Tegarmá. E os filhos de Magog foram Elishanaf e Lubal. Os filhos de Madai eram Achon, Zelo, Chazone e Lote. E os filhos de Javã foram Eliseu, Tarsis, Quitim e Dudonim. E os filhos de Tubal foram Aripe, Quezede e Taari. E os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebashni. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Lupirion e Gilaque. Estes são os filhos de Jafé, de acordo com as suas famílias, e seus números naqueles dias eram cerca de 460 homens. E estes são os filhos de Cã: Cuxi, Mitzraim, Pute e Canaã, 4 filhos. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Satecha, e os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. E os filhos de Mitzraim foram Lude, Anon e Patros, Shazlot e Shaptor. E os filhos de Pute eram Gebul, Adã, Bená e Adã. E os filhos de Canaã foram Sidom, Et, Amori, Gergashi, Ive, Arquei, Sene, Arode, Zimode e Chamoti. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, e seus números eram cerca de 730 homens. E estes são os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, 5 filhos. E os filhos de Elão foram Shushan, Machu e Armon. E os filhos de Achar foram Miros e Moquil. E os filhos de Arfaxade foram Shelac, Anar e Ashcol. E os filhos de Lude foram Petor, Bisaion. E os filhos de Arã foram Uz, Shu, Reunir e Mash. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Sem. Sem gerou a Arfaxade, e Arfaxade gerou a Selac. E Selac gerou a Éber, e Éber nasceram 2 filhos. O nome de uma era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Ioctam, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens fora reduzida e diminuiu. Estes são os filhos de Ioctam: Almodá, Shelaf, Shazar-Movet, Ierak, Hadurom, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes são os filhos de Ioctam. E Peleg gerou Serug, que gerou Naor, gerou a Tera, e Tera tinha 38 anos de idade, e gerou a Arã e Naor. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Nimrod, dizendo: Naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e a transgredir contra Deus. E a criança cresceu, e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho da sua velhice. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared, e quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém seu filho. Noé as tomou
e trouxe para a arca, e elas estavam com ele até que saiu da arca. E em sua saída, Cã roubou aquelas roupas de Noé seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. Cã gerou Cuxe, seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cuxe por muitos dias. E Cuxe também as escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cuxe tinha gerado a Nimrode, deu-lhe as vestes, pois o amava. E Nimrode cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças do vestuário. E Nimrode tornou-se forte quando colocou as vestes, e Deus lhe deu poder, força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu os animais diante do Senhor. E Nimrode fortaleceu-se, e levantou-se entre seus irmãos, e lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos. E Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas, e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou comum dizer naqueles dias, quando o homem ficava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Deus fez com Nimrode, que era um poderoso caçador na terra e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecer-nos e livrar-nos este dia. E quando Nimrode tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrode saiu na época, e ele reuniu todos os filhos de Cuxe e suas famílias, cerca de 460 homens. E ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes um salário, e foi com eles para a batalha. E quando ele estava na estrada, Nimrode fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse, não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. E todos os homens que se juntaram a ele foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e os destruíram e os subjugaram. E Nimrode levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrode e seus irmãos, e Nimrode e todas as pessoas que estavam com ele retornaram de volta para casa. E quando Nimrode voltou da batalha jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. E pôs sobre seus súditos príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre os reis. E colocou o filho de Tera, Naor, por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes, e reinou de acordo com o desejo do seu coração. Depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor, ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles o fizeram. E eles encontraram um vale a leste e construíram uma grande e extensa cidade. E Nimrode chamou o nome da cidade que ele construiu Sinar, pois o Senhor tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. E Nimrode habitou em Sinar e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele e inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas. E ele se tornou seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar. E Nimrode reinou na terra sobre todos os filhos de Noé. E eles estavam todos sob seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua. Mas Nimrode não permaneceu nos caminhos do Senhor. Ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias.
e fez deuses de madeira e pedra, e se inclinou para eles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súditos e povos da terra seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom, o filho de Nimrod, dizia sobre ele: dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo: desde o ímpio maldade sairá. E era correntemente ouvido nas palavras dos homens nesse tempo. Tera, o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos. O rei e os príncipes o amavam, e o elevou muito alto. E tomou Tera a uma mulher, e seu nome era Amtelo, a filha de Cornebo. E a mulher de Tera concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Tera tinha 70 anos de idade quando gerou a seu filho. E Tera chamou o nome de seu filho que nasceu de Abrão, pois o rei o havia elevado naqueles dias, e honrou acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.